Olá pessoal, vamos ver hoje esse forno de indução. É a marca Electrolux, modelo ICP30, potência 1300 watts, voltagem 127 volts. Bem, esse forno aqui ele está funcionando, mas como eu acho um negócio bem interessante, vou mostrar ele aí por dentro, como é que ele é, como é que ele funciona. Aqui ele já está aberto, ele é bem simples de abrir, pelo menos este modelo. Aí ó, temos aí a nossa bobina de indução. Bom, temos aí a nossa bobina de indução. Ela tem 17 voltas. A espessura dela é mais ou menos da grossura de uma chave de fenda. Dá quase 0,4, 0,5 milímetros. Aqui temos um cooler, um ventiladorzinho para refrigerar. Aqui na parte central eu tenho aqui um termistor, que é um sensor de temperatura. O valor dele é de 100K. Aqui no meio eu tenho um termo fusível de 135 graus. Vou tirar aquele para vocês verem. Como vocês podem ver, é um fusível térmico de 135 graus. Qual é a função desta peça? Caso ocorra uma temperatura muito elevada, ela se rompe. E essa peça aqui é um sensor de temperatura para ele saber quanto que está a temperatura aqui do vidro. Eu vou tirar a bobina, erguer aqui a bobina. Olha lá, e por baixo tem alguns ferrites aqui, umas peças de ferrites. Aqui estão os sensores, são encaixados. A conexão dela aqui é bem reforçado com parafuso. Então temos aí a placa controladora, aqui a entrada da energia, que é um capacitor de 10 micro por 400 volts. A energia passa, tem uma ponte de diodo aqui, positivo passa por esta bobina. Aqui é um capacitor de 10 micro por 400 volts. Esse capacitor que fica em paralelo com a bobina, 0,5 mil volts. E aqui temos um transistor que manda os pulsos para a bobina. Aqui temos uma fonte, ó, uma fontezinha, esse 6 aqui ele faz uma fonte de 5 volts. Tá aí 5 volts que alimenta a outra parte ali dos botões. 5 volts aqui ele é feito por este diodo. Esse diodo aqui tem 9 volts. Aí vem nesse regulador e faz a tensão de 5 volts. Neste diodo aqui nós temos 18 volts, então tem duas tensões. Esses 18 volts aqui é para alimentar o cooler, que é 18 volts. Aqui o nosso cooler de 18 volts. Aqui nós temos aqui o nosso buzzer, que faz o barulho. Aqui um chip, aqui um processador. Esse processador é ligado com outro processador, que eu também já vou mostrar lá na parte dos botões. Aqui é a nossa placa por baixo, que entra a energia, que é o primeiro capacitor. Aqui tem um jumper, é jampeado. A tensão alternada na parte de alta, aqui vem uma ponte de diodos que está aqui no dissipador, no alumínio. Aqui temos a fonte aqui que passa por esses dois diodos aqui, ó. Tem um diodo aqui e um diodo aqui, que joga o positivo. Tem alguns resistores aqui de sensor aqui de tensão, que o positivo passa por este resistor e vem para nossa fontezinha para alimentar o circuito. Aqui tem um eletrolítico que filtra, entra na bobininha do transformadorzinho e o 6zinho. E aqui temos a nossa fonte de 9 volts, que joga aqui no regulador de 5, e aqui uma fonte de 18 volts neste diodo. Aqui é a parte da alta, que tem uma bobina aqui, ó. Temos uma bobina. Aqui tem uma tensão de 160 volts.
tem um capacitor de 10 micro. Aqui a nossa bobina que faz a indução, bobina de campo. E aqui um transistor FET, também está preso no alumínio para dissipar o calor do transistor. Aqui na parte dos 160 volts tem aqui alguns resistores. Aqui na saída da oscilação também passa por alguns resistores e vai para o microprocessador. Isso aí é para ele saber quando tem alguma coisa aí no campo ou não. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar que se não tiver nada, ele não funciona, ele fica apitando. Aqui é o nosso dissipador. Temos ali um transistor FET que faz o comando, um transistor grande. E ali a ponte de diodos. Então os resistores aí que são responsáveis aí para mandar as tensões lá para o microprocessador. Aqui nossa placa que fica na parte dos botões. Vou tirar ela aí para vocês verem como é que é feita aí os botões. Aqui a nossa placa, vista por cima, é composta por alguns LEDs que faz aí a potência, um display que mostra o tempo. Esses daqui são os botões, para quem quer saber como funciona, que é para entender melhor como funciona. Aqui eu possuo um amplificador de áudio. Quando a gente coloca o dedo, ó, ele pega aqui os 60 Hz que está sendo gerado pela energia e amplifica. Então aqui no caso seria a mesma coisa. Ele capta esses 60 Hz e faz aí as funções. Aqui pode ver que os contatos eles não têm ligação com a parte de cima, é pelo vidro mesmo. Então, é por campo elétrico. Aqui eu vou ligar ele, pessoal. Coloquei ele na tomada, ele não acende nada, tá? A gente liga aqui. Vem com o displayzinho aí com os tracinhos para a gente ver na potência. Já vem sempre na potência 4 e fica fazendo esse apito, ó. Ele está buscando se tem alguma panela, alguma coisa aqui sobre o campo da indução. Como não tem nada, ele fica apitando. Então ele está fazendo a busca, está fazendo um check-up. Ele só funciona se tiver algum metal aqui. Agora vou soltar o ventilador dele, vou soltar aqueles dois sensores para você ver o que acontece com ele, como ele é microprocessado. Ele tem sensores e sabe se o ventilador está bom ou não, e os sensores. Eu vou desconectar o ventilador. Se acaso tiver algum de vocês aí com o mesmo problema, aí vê que acontece se é o mesmo sintoma. Aqui eu vou soltar o fio do cooler aqui e vamos ver o que acontece. Bom, ali o cooler está solto. Vamos ver o que acontece. Eu já esbarrei aqui, ele está ligado. Liguei aqui, ele veio normal. Agora eu vou ligar aqui, ó, como se fosse usar ele na potência. Ele liga e dá esse erro aí, ó, EC. Está com o cooler desligado. Agora eu vou soltar o termistor, sensor de temperatura. Caso ele venha dar um problema, vamos ver o que acontece. Agora vamos ver com o termistor solto, como se ele tivesse ruim. A gente liga, o display fica com os tracinhos. Agora vamos aqui na potência, já dá erro E1. Então esse aí é o sensorzinho de temperatura, aquela pequenininha redondinha. Agora eu vou soltar o fusível térmico, que é aquela branquinha maior, simulando como se ele estivesse com defeito. Vamos soltar ele e ver que erro que ele vai dar.
Agora vou ligar ele. Coloquei na tomada. Aqui vamos no liga e desliga. A potência. Ó, vocês podem ver que ele não deu erro nenhum. Ele fica apitando, buscando alguma coisa ali no negócio. Vamos colocar ali agora uma chapa aqui de ferro. Coloquei uma chapa de ferro aqui. Vocês podem ver que ele continua apitando. Então já dá para saber se aquele fusível é um fusível térmico de 135 graus, como eu mostrei no começo do vídeo. Se aquecer muito aqui, aquele fusível abrir, pode acontecer este problema. Você colocar aqui, ele está funcionando, está dando o apito aí, mas não funciona, porque o fusível pode estar aberto aqui no centro. Então é bem claro para vocês. Agora eu conectei de novo o fusível e vamos testar novamente. Bom, conectei o fusível novamente. Vamos ligá-lo aqui na potência. Ele vai ficar apitando. Agora vamos colocar uma chapa de metal aqui, ó. Pode ver que ele já captou a chapa e parou, voltou a piscar. Eu tirei a chapa. Quando eu coloco a chapa aqui, ele vê que tem alguma coisa ali no sensor dele e já para de apitar e já gera o campo, já gera a indução. A chapa até enverga ali e ela esquenta um pouquinho. Bom, tá aí, ó, bem claro. O fusível, se tiver aberto, ele vai ficar apitando, mas não vai funcionar. Aqui eu vou testar o fusível para vocês saberem se ele está ruim ou se ele está bom. Aqui tem a ponta de teste, aqui encosta uma na outra, ponteiro ali zerou. Temos aqui o nosso sensor, vou encostar aqui nele, aqui nos terminaizinhos deles. Aí ele conduz, então ele está bom. Quando ele der condução assim, ele está bom. Se colocar aqui, se você colocar aqui e não der nada, se ele não fechar ali o circuitinho, aí ele está aberto. Então aí você tem que fazer a substituição. Para testar o fusível, se utiliza aqui a escala de X1. Agora eu vou testar o termistor, que é o sensor de temperatura. Como ele é uma resistência bem alta, vou usar aqui a escala de X1K, que é uma escala mais sensível. Vou colocar aqui, ó, um sensor de temperatura. Ele acusa ali uma resistência de 100K. Se eu encostar o soldador ali, ele diminui a resistência. Se eu colocar o soldador aqui nele, ó, ele vai aquecer e vai diminuir a resistência, porque ele é um sensor de temperatura. Aí eu tiro o soldador, ele volta para a resistência normal dele, resistência temperatura ambiente. Se tiver algum problema aqui, você já sabe como testar. Aqui mais uma vez, aqui está o fusível térmico, que ele dá um curto, 130 graus. E aqui é o sensor de temperatura, um termistor de 100K. Caso a sua não esteja ligando nada, nem fazendo barulhinho, nem acendendo, pode ser que esse fusível esteja ruim. Ele fica aqui na entrada da energia. É de 15 amperes. Aqui eu tirei o alumínio para mostrar aí para vocês a ponte de diodo do nosso transistor. Então tá aí o nosso transistor H30R1202. Vou mostrar ele ali no datasheet. Então tá aqui, ó, mesmo código, um IGBT, 1200 volts, 30 amperes. Bom, agora vamos testar aqui a parte de indução. Tem como a gente fazer agora um circuitinho para a gente testar a indução. E no caso eu fiz este daqui
Tem 35 voltas de um fio de cobre fininho. Aqui é uma ponte de diodos, um resistor e um LED. Isso aqui é para a gente captar, ver se o campo está sendo gerado, se a bobina está boa, se o transistor está bom. Com esse teste aqui dá para a gente saber. Aqui eu peguei uma fita crepe, que já no final enrolei. Agora eu vou ligar ele. Vamos ligar aqui o nosso forninho. Ele vai ficar fazendo a sua busca. E o LED vai dar umas piscadas. Aqui, ó, ele gera um campo. Ele dá 3 piscadas a cada apito. Então ele está verificando se tem alguma coisa metálica aqui em cima. Como não tem nada metálico, para fazer o campo, ele não funciona. E aqui tem esse outro meu teste aqui, ó. O LED fica piscando. Isso daqui é uma bobina de televisão de LCD. Eu peguei aqui do primário, coloquei um LED, um invertido com o outro. Então ele também capta aí, ó. Está captando o campo eletromagnético. Eu vou colocar aqui a chapa de metal e o nosso teste. Ó, desligou. Vamos ligar lá novamente. Aqui, ó, olha o nosso LED. Vou colocar a chapa de metal. O LED acende. Então ele está girando o campo. Vou diminuir aqui para a potência número 1. Ele vai ligar e desligar rapidinho. Ele ligou o campo e já desliga rapidinho. Aí ligou de novo na potência número 1. E aqui a chapa, ela esquentou. Agora eu tirei a chapa e volta a apitar. Agora se eu aumentar aqui para a potência 6, é a máxima, encostar a chapa de ferro, aqui ele já gera e fica ligado, ó. Ele já não desliga, já começa a sair fumaça da chapa. Aí ele volta a pesquisar aqui o sensor. Vou colocar esse outro aqui, ó, para ver. A chapa ela esquentou um pouquinho. Aqui, ó, ligou. Já desligou. Vou diminuir a potência. Voltei com a potência número 1 de novo. Então esse é o campo gerado, dá pra gente testar. Tá gerando o campo. Então a bobina tá funcionando. Aí como diminui a potência, ele dá uma ligada. Ele aumenta o intervalo para aquece menos o alimento. Isso aqui é uma chapa de ferro. Agora ele voltou a piscar. Vou colocar uma de alumínio. Alumínio ele não acontece nada, pelo menos nesse forno, né? Ele tá dando uns pulsos aí, mas ele não capta o alumínio. Talvez porque o alumínio não seja tão magnético quanto o ferro. Tanto faz aqui esse como esse. O alumínio ele não pega. Se eu colocar a chapa de ferro em cima do alumínio, ele pega e o LED acende. Tá até o LED vai acender de novo. Só que o alumínio não esquenta igual a chapa de ferro. Aqui, vou tirar de novo. O ferro está quente.
ferro está bem quente, só que o alumínio ele não reage igual ao ferro pela indução. Então é isso aí, pessoal, fazer um teste, ó. 30, 40, 50 espiras de fio de cobre bem fininho aí, põe aqui uma ponte de diodo. Você pode colocar o LED direto no fio, só que o LED pode queimar. Esse resistor aqui ele diminui a tensão para não poder queimar o LED, e os diodos para não ir tensão invertida para o LED, para ele não queimar. Agora vamos ver a frequência. Agora aqui eu vou medir a frequência do campo. Estou pegando aqui do fiozinho das duas pontas, do outro fiozinho aqui, ó, na escala de 200K frequencímetro. Vou ligar ele, aí a frequência que ele vai gerar. O LED acende, está gerando aí uma 28K de frequência. O LEDinho acende, indicando que está sendo gerado o campo 28, 29K. Aí desliga a frequência. Agora eu vou desligar aqui. Vou colocar neste outro. Nesta outra bobininha. Acendeu 30K 29. Aí a frequência de oscilação dessa bobina de indução. Agora se eu desligar aqui e mexer o LED, dá para ver a oscilação aqui no LED piscando. Bem interessante. E aí a água borbulhando. E aí dá para você ver que aí isso aqui é o inox e o ferro, eles reagem bem aí a essa indutância. Aqui vamos ver onde a bobina começa a agir no negócio. E ele vai, já liga, começa a ferver a chapa, dá para ver onde ele começa a esquentar, no ciclo onde está o indutor, a bobina. Aqui é importante não deixar assim vazio, sem água. Se aquecer muito alguma coisa, se você colocar uma vasilha vazia aqui, se aquecer muito, que no caso do fazendo eu já desliguei, pode aquecer muito aqui o centro, e aquele fusívelzinho ele queimar, porque ele é 135 graus. Se passar uma temperatura aqui maior que 135 graus, ele abre, ele interrompe o circuito. Então nunca deixe aqui alguma panela aí vazia com o forno ligado, sempre com alguma coisa. Agora que eu vou ligar ele, eu vou mostrar para vocês lá no relógio como que o relógio se comporta quando esse aparelho é ligado. Liguei. Agora eu vou lá no relógio. Aí com ele desligado, depois que ele liga, o relógio dá uma acelerada. Então ele puxa aí bastante energia. Bom, então você viu aí, cada vez que ele liga aí, ó, o relógio dispara, pois é 1300 watts de potência. Vou dar mais uma dica. Aqui está o soquetinho do fusível térmico que vem aqui. Aí vou mostrar o que ele alimenta. O que acontece aqui, pessoal? Este soquetinho é do fusível. Ele alimenta esses 3 transistores. Esta trilha aqui, ó, é o pulso que vem aqui do processador. Quando esse fusível está bom, ele está alimentando aqui com 18 volts, da fonte de 18 volts, polariza os transistores jogam um pulso no gate do transistor grande e dá aquela piscadinha. Quando a gente colocar a bobina, o LED dá aquela piscadinha.
Portanto, se a gente colocar a bobina quando ele estiver apitando e o nosso LED não piscar, a gente conclui que esse fusível está ruim porque ele não está alimentando aqui esses transistores, portanto o sinal do processador não chega no gate do transistor. Colocou lá a bobina, pip, pip, a bobina não estiver piscando, o fusível que está lá no centro pode estar aberto antes de a gente testar. Então aqui ficou bem claro, ele alimenta aqui, se estiver bom ele vai alimentar e vai dar aqueles pulsos, a bobina vai trabalhar. Para entender melhor, tá ligado, o LEDinho tá piscando, o fusível tá ligado. Vou desligar o fusível, ele não vai piscar. Ó, aqui eu desliguei o fusível, vou ligar ele. Agora pode ver que o LED não tá piscando. Então já dá para saber que o fusível está ruim através dessa nossa bobina de teste. Então aí ficou bem claro, deu para entender. Bom, e é isso aí, pessoal. Acho que deu para entender um pouquinho aí sobre fogão de indução, como ele funciona. Ele não trabalha com resistência, não trabalha com calor, e sim por indução. Se o seu teve algum problema, eu espero que com essas dicas você consiga resolver o problema do seu forno de indução. Se você gostou, dê um joinha no meu vídeo, se inscreva em meu canal. Um grande abraço a todos e obrigado.